Olá, queridos alunos da primeira série do ensino médio, tudo bem com vocês? Saudade que estou das nossas aulas, saudade que estou das nossas interações presenciais. Com certeza desejo e tenho certeza que você deseja também que esse período passe logo e a gente possa se encontrar novamente presencialmente, voltarmos às nossas aulas, é isso que a gente anseia. Enquanto isso não acontece, se previna, se cuide, tá bom? Vamos tentar aprender o máximo possível com os meios que a gente tem nas mãos para nos comunicar e eu me coloco à disposição de vocês para aquilo que vocês precisarem, tá bom? Bom, voltando então das férias, eu quero pedir para que vocês peguem a apostila de vocês. Abram na página 23, vamos dar uma olhadinha sobre como é que funcionava a filosofia na polis grega, tá? Abram aí comigo, fiquem com esse texto nas mãos para a gente ir acompanhando o conteúdo e poder entender um pouco desse contexto. Bom, as cidades gregas possuíam locais de uso coletivo, uma espécie de praça que eles chamavam de ágoras, tá? Que eram ambientes de mercado, onde tinham várias pessoas vendendo coisas, né, utensílios, ferramentas. E nesse espaço que eles chamavam de ágoras, as pessoas se encontravam, comercializavam seus produtos, ouviam discursos políticos sobre assuntos dos mais diversos. E quando eu falo de política ou discurso político, eu estou falando de assuntos do interesse do público, né? Ou do povo, ou da polis grega. Assuntos dos mais variados, tá? Inclusive, os sofistas se destacavam nessas ágoras porque eles tinham um poder de retórica, uma capacidade de convencimento a partir da argumentação muito forte. E muitas vezes era o que acontecia nesses encontros na ágora que de fato determinava o rumo de determinadas votações na democracia grega, tá? Então o povo se reunia lá para comprar algumas coisas, para ouvir discursos públicos e muitas vezes o seu pensamento ia sendo formado a partir daquilo que eles ouviam nesse espaço que era uma espécie de praça de mercado. Tá? Ali havia um discurso sobre justiça, culturas. Nessa ágora também haviam encontros religiosos, assembleias de discussão de assuntos relacionados ao bem comum. Então, a ágora era esse espaço que hoje, por exemplo, a gente poderia dizer que a internet é um desses espaços ágora que a gente possui na nossa sociedade. O ambiente do colégio, da escola também é um espaço onde certas coisas são discutidas. Então, aquele espaço da ágora, hoje nós temos outros ambientes de discussão, de conversa, e que influenciam e ajudam as pessoas a tomarem melhores decisões, ou que ajudam as pessoas a avaliarem o cenário atual. Então, muitos dos discursos públicos nas ágoras eram realizados por sofistas, que eram mestres da retórica, tá bom? A influência que esses sofistas exerciam sobre os cidadãos determinava muitas vezes o rumo de uma votação. Então eu já falei disso. Além de se preocuparem com as questões filosóficas, os primeiros filósofos gregos também tinham uma grande preocupação com a organização da cidade, a organização da polis e as leis, ou aquilo que regia a cidade, a maneira de ir e vir, de agir dentro da cidade, dentro da polis, tá bom? Tales de Mileto, por exemplo, ele pretendia convencer os cidadãos de Jônia a se unirem em uma grande federação para tentar combater as ameaças representadas pelo povo persa. Então, esse Tales de Mileto, que a gente lembra lá, quando a gente estuda sobre a essência das coisas, né?
qual é a arquê do universo. É esse Tales de Mileto que vai falar que a água é o elemento essencial do universo. Então ele frequentava a ágora da Grécia, né, ou da sua cidade, que é Jônia, e ele tentava então convencer as pessoas ali a se unirem contra as ameaças persas, tá bom? Platão, por exemplo, ele utilizava a ágora também para criticar a democracia ateniense e defendia inclusive um modelo de governo com base no mérito dos governantes. Então, era o ambiente da ágora que Platão utilizava para difundir as suas ideias, Tales de Mileto e assim por diante, tá bom? Então é importante que isso esteja na cabeça de vocês, a ágora como um ambiente de discussão, de mudança de opinião, um ambiente de mercado, de comercialização de coisas, um ambiente de rituais religiosos, então tudo acontecia na ágora. As mulheres gregas, nesse período, tinham a sua influência dentro da cultura grega a partir da posição em que elas se encontravam, tá? Então, dependendo do lugar social. Elas eram reconhecidas como cidadãs quando nasciam em famílias cidadãs tradicionais. Mas elas não tinham o direito político que elas têm hoje, que as mulheres têm hoje. Elas eram, na verdade, educadas para serem esposas e mães. Aliás, esse tipo de educação, na verdade, até hoje é assim em muitas famílias, certo? As mulheres sendo treinadas ou educadas para serem esposas e mães, e nada mais, tá? Hoje nós temos um movimento contra esse tipo de pensamento, o movimento feminista, por exemplo, na sua essência, na sua raiz, ele procura trazer sobre a mulher um papel de predominância, igualando esse papel ao papel masculino, ou seja, a mulher tem direito de voto, a mulher tem direito de ser o que ela quiser ser, a mulher tem direito de ocupar os espaços sociais da maneira como ela achar melhor, assim como os homens também têm direito de descobrirem o seu lugar na sociedade e ocuparem os seus papéis. Naquela época, não. Naquela época, as mulheres eram educadas para se tornarem mães e esposas. Seus filhos homens, por sua vez, eram reconhecidos como cidadãos. Entretanto, o homem ou o cidadão que tinha muito poder aquisitivo, ele tinha o direito de ter outras mulheres, que a gente chamava de concubinas, tá? E os filhos que nasciam dessas mulheres não eram considerados como cidadãos. Estas eram consideradas membros da família dos seus companheiros, mas essas concubinas, não eram reconhecidas como cidadãs e nem tampouco seus filhos homens, tá? Então, a gente tem que entender o lugar de cada um dentro da sociedade grega, de como é que eles entendiam essa questão de ser um cidadão grego legítimo, tradicional ou não. Enquanto as cidadãs não podiam opinar em decisões políticas, certas concubinas de origem estrangeira conseguiram exercer alguma influência intelectual e política. Uma delas é a Aspásia de Mileto. A Aspásia foi uma mulher muito influenciadora em sua época. Ela era companheira de Péricles, que governou Atenas no século V. E tem alguns textos, inclusive, dessa época que revelam que Sócrates foi muito influenciado por Aspásia, inclusive admirava o conhecimento político e a capacidade filosófica de Aspásia. Inclusive ele disse que aprendeu muito da sua própria retórica ou da arte da eloquência, que acabou levando ele ao conceito de dialética. Ele aprendeu isso de Aspásia, né? Então é interessante a gente perceber que mesmo em sociedades em que a mulher não tem tanto espaço de influência, algumas mulheres conseguiam se destacar, conseguiam mostrar um determinado valor, uma determinada capacidade de influência, ao ponto dos principais filósofos, homens, vamos dizer assim, inclusive reconhecerem a importância e o papel dessas mulheres.
Tá? Outra mulher, por exemplo, relacionada ao pensamento de Sócrates, é a sacerdotisa Diotima, de Mantinéa. No diálogo platônico O Banquete, que é bem conhecido, né, o Banquete de Platão, ele afirma que as ideias de Diotima fundamentam a sua filosofia sobre o amor. Inclusive, para alguns estudiosos, essa mulher não existiu. Na verdade, ela era uma personagem inspirada na Aspásia, que eu citei anteriormente, a Aspásia de Mileto. Tá? Mas para a maior parte do pessoal, de fato, ela era uma mulher real. Diotima era de fato uma mulher real. Tudo bem, gente? Bom, isso aqui é apenas um resumo de como se dava a organização da polis grega e a filosofia na polis grega. Então, o espaço da ágora e o papel da mulher dentro desses espaços. Tá bom? Qual era o tipo de mulher que exercia algum tipo de influência, qual era reconhecida como cidadã grega e qual que não era reconhecida como cidadão grega. Agora veja só, o finalzinho da apostila do primeiro bimestre traz, na página 24 e 25, os períodos e áreas da filosofia. Então a filosofia, ela é dividida por períodos. Você deve ver isso, por exemplo, dentro da disciplina de História. Tá? Para facilitar o entendimento do que acontece em cada um desses períodos. Então, por exemplo, a gente tem o período pré-socrático, também conhecido como cosmológico, onde o objetivo dos filósofos era tentar explicar a origem do universo e a essência das coisas. A gente já viu isso. É a busca pela arquê. Ou seja, qual é o elemento essencial de onde todos os outros elementos do universo foram feitos? Qual é a essência do universo? Esse período é chamado de período cosmológico ou pré-socrático. É do século 7 a.C. até o século 5 a.C. também. Bom, o outro período, logo após esse período pré-socrático, é o período socrático, tá? Que vai mudar um pouco a ênfase da filosofia. Então, enquanto aquele período pré-socrático está pensando na origem do universo, no cosmo, na arquê, na essência das coisas do universo, esse período socrático vai trazer o homem para o centro da discussão. As relações humanas, a sociedade. Então, é um período que a gente chama de antropológico, antropos, que é homem ou humanidade em grego, tá bom? Então nós vamos trazer o homem para o centro da discussão. Então, daí nós vamos pensar, os filósofos vão pensar nessa época sobre a psique, sobre a alma humana, sobre a vida, sobre a razão, sobre a consciência, sobre a inteligência do ser humano, sobre a racionalidade, tá? Esse é um período bastante frutífero para a filosofia, que é do século V até o século IV a.C. Depois vem um período mais que a gente chama de período sistemático, que é o período de Aristóteles, que é do século IV até o século III a.C. Por que tem esse nome de sistemático? Porque é um período em que Sócrates visa classificar as coisas que ele está enxergando. Ele vai sistematizar o conhecimento. Tá? Daí nós vamos ter a noção de metafísica, aristotélica e assim por diante. Então esse é um período que a gente chama de sistemático. E depois nós temos o período helenístico ou greco-romano, que é quando mistura essas duas culturas, a Grécia e Roma. É o período, inclusive, da Bíblia, é o período do Novo Testamento, do nascimento de Jesus ali, é o período do século 3 a.C. até o período 6 depois de Cristo. Então veja só, é um período em que a Grécia é chamado de Hélade e os gregos são chamados de helenos, tá? Então por isso que tem essa palavra, é um período helenístico. Então vem dessa palavra aí, Hélade, que era o nome da Grécia, era como a Grécia era conhecida nesse período. Então é o período em que Alexandre o Grande está conquistando os povos e está exercendo um tipo de influência que é muito mais do que bélica,
é uma influência cultural. Então a gente aprende pela história que esse é um período em que a Grécia influencia os povos na sua cultura e os romanos influenciam, não é, os seus conquistados, vamos dizer assim, as cidades, os povos conquistados, com o seu império bélico. Então essa era a principal preocupação dos romanos. Então, daí a gente tem, por exemplo, uma Roma bastante helenizada, bastante permeada de pensamentos gregos, tá bom? Então há essa mistura. Então é um período bastante frutífero também, bastante interessante da filosofia. E por fim, a nossa apostila na página 26 vai trazer a linha do tempo e as áreas da filosofia. Então dá uma olhadinha aí na apostila. Na parte de cima está justamente a divisão das filosofias. Então eu falei dos períodos da filosofia, que é pré-socrático, socrático, sistemático, helenístico, ok? E ali nós temos a linha do tempo da filosofia. Então, a filosofia até o século III a.C. é chamada de filosofia antiga. Do século III até o século XVI é chamada de filosofia medieval, porque compreende esse período, inclusive, da Idade Média. Depois vem a filosofia moderna, a partir do século XVII até o XIX, e do XX ou do 19 ali até os dias atuais, a gente chama de filosofia contemporânea. Tá bom? É assim que a gente estuda os filósofos antigos, os medievais, os filósofos da Idade Moderna e os filósofos contemporâneos, ou seja, são os filósofos do nosso tempo. A filosofia ela é dividida em várias áreas do conhecimento. Dá uma olhadinha aí, nós temos aí a figura indicando que nós temos a história da filosofia, que é um pouco disso que nós estamos estudando, ok? A epistemologia, ou seja, a teoria do conhecimento. Nós temos também a estética, a ética, a filosofia política, a metafísica, a filosofia da ciência, a lógica, a filosofia da linguagem. Tudo isso são áreas de estudo da filosofia, cada um com uma ênfase específica, diferente. Por exemplo, a ética vai tratar das relações das sociedades. A gente estuda muito ética na sociologia, tá? Porque fala dos acordos sociais, fala daquilo que é considerado como mais importante, como conceitos universais do bem universal, os conceitos que poderiam ser chamados de absolutos, do ponto de vista de que esses conceitos estão presentes em todas as culturas da Terra, é o jeito certo, entre aspas, de se relacionar, ou o jeito esperado, por daí que vem, inclusive, a inserção da palavra ética em todos os âmbitos da sociedade. Fulano de tal não teve ética na sua profissão. Beltrano não é ético, não é? Ele não é ético na sua relação. Ele não é ético, ele não foi ético com a sua esposa e assim por diante, tá? A ética vai tratar desse assunto. A filosofia da linguagem é esse estudo detalhado de como a linguagem ela influencia no nosso conhecimento sobre o mundo, como que a linguagem surgiu, quais são as nuances que envolvem a questão da linguagem, sua origem, seu desenvolvimento e assim por diante. Então, só para vocês entenderem aí que a filosofia ela tem vários braços, várias áreas de conhecimento, de estudos, e é interessante vocês irem conhecendo isso cada vez mais. Tudo bem? Primeira série do ensino médio. Bom, eu vou encerrando por aqui, pedindo para vocês que peguem aí o livro de atividade de vocês e dá uma olhada em quais são as tarefas ou as atividades que você ainda não realizou, tá bom? Eu não quero te sobrecarregar com atividades, portanto, eu gostaria muito que você pegasse aí o seu CA, o seu livro de atividades, e você olhasse quais são as atividades que você ainda não fez. Eu me lembro muito bem
que nós já fizemos a maioria dessas atividades em sala de aula e também nas aulas online antes das férias, tá bom? Então dá uma folheada aí pela sua apostila, as atividades que você ainda não fez, faça, não precisa me entregar nesse momento, mas é importante que você faça todas elas. Semana que vem nós vamos começar então o segundo bimestre, tá bom? Qualquer dúvida eu estou aí, disponível para vocês nos ambientes online, no WhatsApp. Bom estudo para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.